Boa noite, me chamo Guilherme Cavalcante, tenho 30 anos e moro no estado do Pará, onde trabalho como botânico. Há alguns anos atrás estive na Serra de Carajás, estudando como a extração de minério está afetando algumas plantas. É um estudo bastante complexo que levará algum tempo. E em minhas andanças pela região, acabei conhecendo uma família de descendentes dos povos Kayapó, que há muitos anos atrás viviam por toda essa região. Eles me ajudaram com várias plantas que serviam para diversas coisas, como dores de cabeça, nas pernas e nos ossos. Falaram sobre algumas ervas usadas no tratamento de coceiras, cortes e feridas. O conhecimento deles era formidável. Aprendi com eles muito mais que em qualquer livro ou pesquisa que já tenha feito até então. Eles conheciam a região como ninguém e lamentavam as mudanças que o lugar sofreu com a extração do minério. Das várias pessoas que conheci, uma me chamou bastante a atenção. Era um senhor bem idoso chamado Ibirassi. Ele era conhecedor de plantas, aves e vários outros animais, e tinha muitas histórias vividas através dos anos, mas uma especial me chamou a atenção. Essa história me foi contada por ele em uma tarde enquanto eu e seus filhos conversávamos sobre os perigos da mata. E ele, escutando o que falávamos, disse: "O maior perigo é não saber o que fazer quando se está em perigo." E depois de nos falar isso, ele começou a contar a história. Quando eu era jovem, nós costumávamos caçar perto dos rios, que era onde a maioria dos animais sempre ia matar a sede. Só que eu não gostava, eu preferia caçar na mata fechada, onde você teria que ter realmente habilidade na caçada. Em um dia, caçando com outros, nós vimos homens que não sabíamos de onde vinham. Eles tinham armas de fogo e estavam caçando também. Nós ficamos escondidos por um tempo, esperando eles irem embora, mas fui percebendo que eles pareciam mais perdidos do que caçando. Eu sempre falei muito bem a língua do homem branco, e sem qualquer medo, gritei pelos homens, que pareceram aliviados ao me ver. Então um deles falou: "Por favor, nos ajude a sair dessa mata." Nós tivemos que sair do acampamento onde estávamos e acabamos nos perdendo. Eu falei que ajudaria, só que não entendi como eles tinham se perdido. Então um deles falou: "Foi tudo muito rápido. Nós estávamos em nosso acampamento de caça, ao redor do fogo. Quando começamos a escutar que um grande animal nos rodeava, nós achamos que poderia ser algum grande felino, mas antes fosse. Um grande animal, muito maior que qualquer um que possa viver aqui, saiu da mata e pulou em cima de nós. Todos começaram a correr e apenas 3 de nós conseguiram pegar as armas. Nós éramos em 8 homens, mas 3 de nós foram por outro lado, e nós 5 fomos por outro. Não sei se foi sorte ou azar, mas a criatura que vimos foi atrás dos outros 3. E não sabemos se eles ainda estão vivos e perdidos como nós." "Que animal era esse?" eu perguntei. E o homem com medo em seu rosto falou: "Era um lobo gigante que ficava de pé como um de nós. Parecia um grande urso com cabeça de lobo, grandes garras e dentes bem maiores do que o de uma onça. Nunca vi algo como aquilo. Ele parecia saber onde atacar e parecia querer nos separar. Como você pode ver, 3 de nós estão armados. Justamente os 3 que conseguiram pegar as armas. Os outros eu vi quando saíram correndo apenas com a roupa que estava no corpo. E foi deles que a enorme criatura foi atrás. Ela parecia saber que eles estavam em desvantagem e seriam presas fáceis. Mas em meio ao ataque, nós não tivemos tempo de pensar em nada, só de tentar sobreviver. Nós ajudamos os homens a sair, mas os outros nós não tivemos como ajudar, pois poderíamos nos perder tentando achá-los. Voltamos para casa depois de ajudar os homens e contamos aos mais velhos a história que tínhamos ouvido dos caçadores. E eles pareciam preocupados com o que escutaram, tanto que os idosos foram chamados e depois foi passado a nós o que devíamos fazer. Meu pai era um dos mais velhos e ele nos falou: "As fogueiras à noite devem ficar altas e as caçadas longas estão proibidas. Enquanto o homem-lobo estiver caçando, nós não poderemos caçar." Os idosos acreditavam que a criatura que atacou os homens era um homem-lobo. Lobisomem, como é mais comum hoje. É alguém solitário que se esconde nas matas e nas noites escuras vira um monstro, capaz de matar qualquer um que esteja à sua frente. Ele nos contou histórias de tribos inteiras que tiveram que se mudar por conta dos ataques de um homem-lobo, que atacava não só caçadores, mas velhos, crianças e mulheres. Era uma criatura cruel, que mataria sem pensar, apenas para saciar a fome que nunca o abandona. Naquela época não tinha as facilidades de hoje. Nós tínhamos que pegar água, cultivar comida e caçar.
Mesmo temendo o homem-lobo, nós precisávamos comer. Um dia, um grupo de caça demorou a chegar. E já era noite escura, quando as fogueiras altas foram acesas para tentar mostrar o caminho de volta ao que estavam na mata. Então escutamos os homens gritando e gritamos de volta para eles saberem o caminho. Quando eles saíram da mata, algo estava atrás deles. Mas a luz das fogueiras fizeram o enorme animal parar. E nós vimos o homem-lobo andando protegido pelas árvores. Faz muitos anos, mas eu ainda não esqueci daqueles olhos e o rosnado que ele dava. Muito maior que qualquer animal que nós já tínhamos caçado. E muito pior do que qualquer pesadelo que qualquer um ali poderia ter. Um lobo negro gigantesco raspava os troncos das árvores com suas garras e nos olhava. Mas ninguém ali deu um só passo para trás. Mesmo com medo, todos ficaram onde estavam, pois não podíamos demonstrar medo, mesmo ele estando em todos. O homem-lobo parecia sentir um medo em nós, e andava de lá para cá com aquelas pernas traseiras gigantes, bem maiores que as da frente, que se seguravam nos troncos das árvores. O homem-lobo percebeu que não teria vantagem ali e voltou para a escuridão da mata. Muitos de nós ficaram várias noites acordados sem conseguir dormir, depois do que vimos. Outros tinham medo de entrar na mata, mesmo de dia. Os homens temiam por suas famílias, mas nós ficamos, mesmo correndo perigo. Muitos meses depois, o homem-lobo não foi mais visto e as coisas foram voltando ao normal. Os velhos da época foram morrendo, deixando muito do conhecimento deles se perderem. Depois disso, nós não soubemos mais nada sobre o homem-lobo atacar pessoas. E veio o homem com suas máquinas e começou a trabalhar na terra. Mais pessoas chegaram e construíram casas ao redor por toda parte, deixando os mistérios da noite de lado. Eu passei vários dias com eles e fiz grandes avanços em minhas pesquisas, mas nada foi igual à história que o idoso me contou. Todos os dias, animais que pensávamos estarem extintos são achados novamente. Insetos são descobertos e novas plantas são achadas. O que mais esse mundo pode esconder que não sabemos? O que mais ele guarda nas sombras? Será que o homem-lobo ainda vive na Serra de Carajás? Eu acredito que não, mas também não sou tolo ao ponto de duvidar. Boa noite.